Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Esse canal aqui é um canal para aqueles que gostam de expansão de consciência, de espiritualidade, autocura, terapias, autoconhecimento, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o sofrimento. Como parar de sofrer? Como é que você consegue isso? Quando você consegue transcender a sua mente. Porque o sofrimento nada mais é do que a sua reação ao que acontece. Você não é a sua mente. Você não é esse corpo aí. Você é uma consciência que assiste a tudo que acontece na sua mente, todos os pensamentos, o que você sente. Você é essa consciência que é limpa, que é pura e que está sempre aí de forma neutra, de forma absoluta, sem ser tocada, sem ser atingida pela mente. É a sua mente, são os seus pensamentos, que consequentemente estão gerando aí sentimentos. E como você geralmente tem mais de 70 mil pensamentos por dia, e geralmente esses pensamentos são sim negativos, e, e geram em você esses sentimentos, e que consequentemente ocasionam o sofrimento. Então, o sofrimento por si só não existe, ele é uma criação da mente. Primeiro você tem um pensamento que gera um sentimento e que geralmente é negativo, que faz você sofrer. O resumo da história é isso. Mas então como é que você faz para se libertar desse sofrimento, para viver mais em paz, mais tranquilo? Você deve se colocar como uma testemunha. Você deve se colocar como aquilo que você é de verdade, como uma consciência. Quando você estiver passando por algo que você considera negativo na sua vida, alguma situação difícil. Por exemplo, você é demitido do emprego. Quando você recebe essa notícia, você não deve reagir de forma inconsciente. Você deve olhar para dentro de você e saber que aquilo ali é uma criação da sua mente, que aquilo dali não é você, que você não é essa mente, que por isso você não sofre. E você escolhe ver isso como um aprendizado, como algo que está vindo para que você aprenda algo, e não como um sofrimento, e não se identificar com isso como se você fosse uma vítima, como se você fosse um sofredor, porque você é uma consciência que está sempre inatingível. Quanto mais você olha para dentro de você, se autoconhece, conhece tudo sobre você, começa a perceber os seus comportamentos, os conceitos que você tem em relação à vida, em relação a você, a esse falso eu, porque existe aí um falso eu que você está identificado, que não é você, e que está criando todo esse sofrimento. Então, vê se você busca a meditação, é uma das maneiras melhores para que você se liberte, para que você encontre a verdade sobre você. Esse é o melhor caminho, é você meditar, porque quando você medita, você consegue dar um espaçamento entre os pensamentos. Você não fica nesse contínuo, nessa, nesses pensamentos ininterruptos, um atrás do outro,
nessa agitação mental. Você começa a aquietar mais os seus pensamentos, a se observar mais, a ficar mais presente. E quanto mais presente você vai ficar, você estiver, menos emoções negativas você vai ter, menos sofrimento, consequentemente. Então, o que chega para você, você vai olhar, você vai observar e você não vai reagir, você vai responder aquilo ali. Olhe para dentro de você, saia da mente. Você não é a mente, você não é esse corpo. Quando você busca o autoconhecimento, você consegue ver qual a sua percepção de vida, percepção sobre você. As pessoas sofrem porque elas estão identificadas com um falso eu, com os conceitos que elas têm sobre elas mesmas. E aí, quando elas veem as outras pessoas, elas começam a se comparar. E, geralmente, essa comparação é negativa. Ela começa a se sentir inferior. E aí começa o sofrimento. Tudo começa no pensamento. Tudo começa com um pensamento. Quando você começa a pensar, você começa a sentir. Preste atenção. Quando você está fazendo algo, por exemplo, quando você está lavando os pratos. Eu geralmente penso muito quando estou lavando os pratos, mas eu estou num treino constante de ficar presente ali no momento e não deixar minha mente dominar, me levar para todos os lugares. Por quê? Porque eu já percebi que quando eu me deixo levar, eu começo a sentir essas sensações ruins, essa negatividade. Geralmente é tristeza, saudade. E quando você não consegue voltar para o presente, você deixa essa mente dominar você. O treino é muito importante. Quando você estiver lavando as mãos, fique presente. Sinta a água nas suas mãos, sinta o sabonete. Sinta a frescura, o aroma, a fragrância do sabonete. Não use a mente. Essa é a frase certa. Use a mente. Não seja usado por ela. A mente é só um mecanismo para que você use no seu dia a dia. Quando você for criar um texto, quando você for fazer alguma atividade, preparar alguma comida, aí você usa a mente para essas coisas práticas. É só para isso que a mente serve. Mas não se identifique com a mente, não deixe a mente tomar conta de você. Porque é aí que está a causa do seu sofrimento. Quanto mais presente, quanto mais consciente você fica, menos sofrimento. Mais você aumenta a sua vibração. Você é essa consciência que antecede a mente. Se coloque sempre nesse lugar. Quando você começar a sentir algo assim estranho, tristeza, sentimentos de raiva, de rancor, você deve fazer o seguinte: olhar para dentro de você, parar um pouco e dizer, e afirmar: isso não sou eu. Isso não me pertence. Isso é a minha mente que está criando. Eu sou uma consciência que assiste a tudo isso, que é intocável. Quanto mais você faz isso, mais distante da mente você fica, mais na sua verdade, no seu verdadeiro eu, na sua essência. Mais bem-estar você vai sentir.
porque o sofrimento está na mente. E se você não consegue dar um distanciamento a esses pensamentos, a essa mente, você fica totalmente preso nela, nessa energia de negatividade. E o seu corpo vai responder biologicamente, criando sintomas, como hoje muitas pessoas sofrem com esse sintoma de ansiedade. Por quê? Porque elas estão na mente, elas estão na preocupação de algo que nem aconteceu ainda, numa ilusão, preso nessa ilusão de que algo ruim pode acontecer no futuro. E elas já sofrem antecipadamente, porque também 70% do que você imagina ou pensa que vai acontecer não acontece, do seu medo de acontecer não acontece. Mas a pessoa sofre antecipadamente e o corpo começa a ter esses sintomas de ansiedade, taquicardia, insônia, sensações de dormência nas mãos, nos pés. Existem inúmeros sintomas de ansiedade. E a pessoa não consegue ficar no presente, não consegue superar isso, porque ela está presa ali, no pensamento, no medo. Você é uma consciência. Você tem que se conscientizar disso. Quanto mais consciente você fica disso, melhor você vai se sentir, mais paz você vai ter. Então, eu vou ficando por aqui. Esse é o meu recado de hoje, para que você consiga realmente sair dessa ilusão de que é um sofredor, de que o sofrimento é algo que faz parte da sua vida, porque não faz. É a sua mente que está produzindo isso. Cada pensamento tem um sentimento que gera uma emoção. Pensou, tem um sentimento. Pensamento positivo, sentimento positivo. Pensamento negativo, sentimento negativo. Você tem 70 mil pensamentos por dia, mas a maioria desses pensamentos são negativos. Porque você está no medo, você está na ansiedade. Se desidentificar da mente é o segredo. Meditar, se autoconhecer, conhecer quais são as suas crenças, qual a sua percepção sobre você, sobre a vida, quais as crenças que estão aí te fazendo sofrer, fazendo se auto-sabotar. Isso é muito importante. E a cura, como sempre, é de dentro para fora. Quanto mais você cura essa mente, esse corpo, esse espírito, melhor você vai ter, mais qualidade de vida, melhor você vai se sentir, mais qualidade de vida você vai ter. Então chega de sofrimento. Você está aqui para aproveitar essa vida. Você está aqui para ver a vida como um grande presente, como um parque de diversões. Aceitando o que está no seu presente, aceitando o que é, aceitando a sua realidade, sendo grato por tudo aquilo que você já tem. Então, é a sua mente que está causando esse sofrimento. Você deve, o mais rápido que puder, tentar não se identificar mais com esses pensamentos. Meditar, olhar para dentro de você. Escolher uma horinha do seu dia para que você consiga fazer essa meditação. Entrar em conexão com o seu interior, com o seu eu superior.
com aquela verdade sobre você. Manter a sua vibração elevada. Porque quanto mais elevada essa vibração, mais em ressonância com coisas boas você vai estar, com pessoas positivas, com situações saudáveis. Porque o que atrai é a sua vibração, é a ressonância, é o que você emana. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e chega de sofrer.